E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem também. Obrigado por perguntar que estou bem. Neis, como é que você está, Neis? Você está bem? Graças a Deus de volta aqui, né? Saudade de estar junto de todo mundo, mas esse quadro aqui tem nos aproximado. A gente tem recebido muito feedback e estamos juntos aqui para a glória de Deus. Pastor, como é que você está? Você está bem, pastor? Estamos bem. São tempos difíceis, nesse tempo de lockdown, mas é tempo que o nosso coração continua aberto à palavra e a gente continua amando a Deus e amando as pessoas, e esse relacionamento, esse retorno de vocês tem sido também muito positivo. Amém. Você abriu as portas da sua casa, acessou aí esse link. Estamos muito felizes de poder ter essa oportunidade aqui de trazer algumas perguntas. E, rapaz, parece que as perguntas estão evoluindo aqui. O negócio ficou mais estreito aqui, viu? Acho que o pessoal entendeu que o negócio estava indo sério mesmo. E aí dificultaram mais aqui, viu, Neis? Meu Deus, será que eles fizeram a gente rir no começo e vão fazer a gente chorar? Eu acho que o negócio está Deus. ficando mais difícil aí. Já podemos ir para as perguntas? Sim. Mas antes, só te falar, nós estamos concluindo hoje o nosso quadro sobre assuntos de relacionamentos. Próxima quinta tem um assunto excepcional que será abordado aqui sobre mudanças de humor, com uma entrevistada que eu não posso dizer agora, vou deixar para o final, que vai ser muito importante para mim e para você e todos que estarão ouvindo e participando desse quadro. Bora para as perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta é: quando as opiniões dos meus pais são diferentes, porém as duas estão baseadas na Bíblia, quem eu devo obedecer, ao meu pai ou à minha mãe? Há um conflito aí bem presente. Nós temos algumas questões que essa pergunta também revela, filho Inês. Uma delas é a questão do acordo conjugal. É fundamental que o filho não esteja confuso quanto a uma cadeia de autoridade e de acordo dentro do lar. Então há uma falha entre pai e mãe em entrar em acordo para dar uma diretriz conjunta ao filho. E aí, quando você faz isso, você divide forças na orientação ao filho e você cria confusão ao invés de clareza qual caminho o filho deve trilhar. E ele fica com uma confusão de autoridade: obedecer a pai ou obedecer a mãe. Nós temos um caso disso na Bíblia, que é o caso de Isaac, né, com a sua esposa, e o conflito que eles tinham entre os dois filhos, Esaú e Jacó. Mas o que me chama também a atenção nessa pergunta é você colocar, por exemplo, que as opiniões de ambos estão fundamentadas na palavra de Deus, estão fundamentadas na Bíblia. E o grande questionamento que eu faço é como que essas opiniões são divergentes se a Bíblia não se contradiz, né? Então, na verdade, alguém pode estar usando a Bíblia como pretexto para fundamentar uma opinião pessoal, né? E a Bíblia ela não deve ser usada como pretexto para eu falar aquilo que eu penso. Na verdade, eu tenho que ir para a Bíblia para ouvir o que Deus fala e aí sim eu falar o que Deus fala. Ao invés de eu ir para a Bíblia com as minhas concepções, os meus preconceitos, os meus entendimentos e torcer a Bíblia para que ela diga o que eu diga. Então, assim, é fundamental nesta hora ter um equilíbrio para compreender de que se há uma divergência de opinião, essas duas opiniões não podem estar firmadas numa compreensão coerente e uma interpretação correta da palavra de Deus. E nesse caso é interessante que seus pais entrem em um acordo para que você não entre numa confusão de a quem obedecer. Em último caso, a Bíblia coloca o marido como autoridade, né? Entendendo que essa autoridade ela deve ser exercida no Senhor. Então não é porque eu sou pai, eu posso orientar meu filho e minha filha ao meu bel prazer, nem que isso seja contrário ao que Deus quer para o meu filho. A obediência ela está firmada no Senhor, né? Devemos obedecer no Senhor. Interessante que essa pergunta, pastor, traz uma série de configurações, uma série de possibilidades, né? Não é uma pergunta muito fácil de ser respondida, porque que filho é esse, que pais são esses? Esses pais são casados, são crentes,
Revela vários cenários. Esses pais são divorciados, um é crente, o outro não é. Eu remeto muito à minha vida isso. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 11 anos de idade. E aí foi a seguinte configuração: eu já perdoei meu pai, já perdoei minha mãe, isso está superado. Mas à época ficou a seguinte configuração: a minha mãe pintava o meu pai de monstro e o meu pai pintava a minha mãe de monstro. Então o conflito na minha cabeça de um menino de 11 anos, claro que nenhum dos dois eram e nem são crentes. Meu pai faleceu tem 2 anos e a minha mãe é viva ainda, mas os dois não são crentes. Mas eles não tinham opiniões bíblicas, mas cada um pintava o outro de monstro. E aí é um risco muito grande, né? Quando você tem uma configuração dessa de divórcio, a alienação parental, ela também é uma violência contra o filho. Perfeito. Então eu cresci assim, poxa, meus 2 pais são monstros. Isso trouxe consequências para o meu casamento, né? Não é só uma questão circunstancial de um adolescente ou de um jovem. Isso é uma questão que leva para uma vida toda. Quando eu entrei no casamento, o que eu fiz? Eu fechei a porta para os meus pais. Eu fechei a porta para o meu pai e para a minha mãe, porque na minha cabeça eram 2 monstros, porque um pintou o outro de monstro. Até que um dia eu recebi a palavra do Senhor, eu me converti, eu estudei a palavra do Senhor e eu pude liberar os meus pais. Reneguei o DNA humano, o DNA de Adão, requeri o DNA celestial do Senhor do meu coração, reconheci o Senhor como meu pai e isso mudou. Mas é uma configuração, esse conflito gera uma configuração, às vezes, aí, geracional. E isso é uma coisa complicada, é uma pergunta bem delicada que tem muitas questões a serem resolvidas. Porque, como diz o Neilson, as configurações familiares, né, e os fundamentos de crença de cada um dos pais, isso também pode alterar completamente o rumo de resposta dessa pergunta, com certeza. Se os pais são separados, se não são, se eles são crentes, se não são, né? Porque por você dizer que eles estão com a opinião fundamentada na Bíblia, não necessariamente significa dizer que ele é uma pessoa crente, né? Pode ser pela nossa tradição, na nossa nação aí de quase 500 anos, quer queira, quer não, nós temos essa tradição, digamos assim, cristã. É impossível que nós aqui esgotemos, tragamos à exaustão esse assunto, porque realmente são muitas variações. Mas eu tenho um conselho a dar a você que é filho e que está passando por esse problema. Pergunte ao seu pai. Assim como eu reconheci a paternidade de Deus sobre a paternidade dos meus pais, agora eu devo perguntar tudo ao meu pai. Pai, como é que eu devo agir nessa situação? Para que eu não fira o meu pai, não fira a minha mãe em honra, nós vamos já tratar desse assunto aqui, não fira o meu pai, não fira a minha mãe, mas sobretudo, o que é o mais importante, o mais caro nessa conversa, não fira a palavra e ao Senhor. Verdade. Se for muito recorrente essas discordâncias entre eles, né, creio que seria interessante você buscar aí um aconselhamento mais próximo para conseguir compreender melhor isso e quem sabe eles mesmos, se isso for muito recorrente, se forem abertos, estarem abertos a um acompanhamento e um aconselhamento para superarem isso e viverem à luz da palavra de Deus. Amém. Segunda pergunta é: o que fazer quando não se pode voltar atrás? A palavra já foi dita e o conflito já está instalado. Meu Deus. Isso é uma questão que eu acho que só 100% das pessoas passam no mundo desde Adão até hoje. Você ter dito alguma coisa que não deveria ter sido dito e você às vezes só entende isso muito depois. Às vezes você entende imediatamente, às vezes você entende muito depois. Isso funciona como uma plantinha. Você planta uma plantinha qualquer, a primeira coisa que nasce é um caulezinho bem pouquinho, um brotinho bem pouquinho, né? Se você deu uma palavra ruim sobre alguém, é como se você lançasse uma sementinha de feijão, nasce só um brotinho rapidinho. Quando você se arrepende de ter dito aquilo, volta atrás e pede perdão à pessoa que você feriu, você vai rapidamente lá e com 2 dedinhos assim, ó, você retira a plantinha do chão, joga fora, ou seja, aquilo está resolvido. Se passam muitos dias, essa plantinha cresce e se torna um caulezinho maior. Agora você vai precisar da mão toda para arrancá-la.
e vai necessitar de um esforço maior. Se você espera mais tempo, ela se torna uma planta adulta e aí com as mãos você já não consegue, sozinho não dá. Vai ter que ter o auxílio de um instrumento, de um machado, de uma picareta para poder arrancar a raiz, inclusive, porque senão ficam as raízes disso. E quando ela se tornar maior ainda, pior, que aí ela já vai estar dando sombra. Isso é um problema sério. Mas todas elas só têm uma solução. Não tem como você voltar ao passado, não tem como você retroceder os dias. Você tem como remir esses dias e remir essas palavras através do perdão. E aí a característica do perdão varia, né, pastor, em relação ao perdão e desculpa. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, pastor. É verdade. Nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. E nós somos mais prontos a falar do que a ouvir. E a recomendação bíblica de Deus para nós é justamente que sejamos mais prontos para ouvir e mais tardio para falar. A precipitação, ela nos coloca em maus lençóis, né, Neilson? E a gente vê exemplo disso, o juiz de Israel que se precipitou em fazer um voto diante de Deus e depois teve que cumprir um voto absurdo, Jefté, por exemplo. Então, não apenas nos votos, mas também nas nossas comunicações. E hoje, na internet, que rapidamente a gente começa a digitar, rapidamente começa a responder, rapidamente a gente já passa um áudio, sem às vezes ter cuidado de saber como nós colocaremos. E aí, Neilson disse muito bem, todos nós passamos por isso, de lançar uma palavra dita e se arrepender desta palavra. Eu já passei por isso e passo, e eu tenho que ter muito cuidado com as palavras que saem da minha boca, ser prudente no falar, no relacionamento, no exercício da liderança. E aí eu não posso mais voltar atrás na palavra que eu disse, mas eu posso voltar atrás aquilo que o Neves colocou. Eu posso me arrepender. Eu errei com as minhas palavras. Qual é o homem que não falha em suas palavras? Qual a pessoa que não tropeça em suas próprias palavras? Né? E quanto mais falamos, mais abertos estamos a tropeçar em palavras. Então, pastor, vou ficar calado. Também essa não é a solução, porque o silêncio, na verdade, ele pode ser uma arma que você usa contra a pessoa pior do que você está falando. Então, na verdade, o problema não é ficar em silêncio, né? A questão é você procurar um equilíbrio e ser prudente com as suas palavras, de forma que as suas palavras sejam temperadas. Mas se eu falei uma palavra que eu me arrependi de ser dita, seja honesto. Quebra o orgulho, chega para a pessoa e diz, olha, peço perdão, eu me exagerei nas palavras, a forma como eu coloquei, eu falhei, quer tenha sido intencional ou não, né? Você chegue para a pessoa e peça perdão, né? Peça perdão. Mais do que simplesmente pedir uma desculpa, peça perdão à pessoa. Porque se aquilo ali feriu e magoou a pessoa, é hora de você se dirigir a ela, arrependido, e pedir perdão. Isso é algo que nós precisamos aprender, né? A gente fala as palavras e diz, fira quem ferir. Não, que é isso? Se eu feri, saiu da minha boca, a minha língua foi uma espada para ferir alguém, eu tenho que também ter a hombridade de chegar à pessoa e pedir o perdão. Agora, dificultando mais a pergunta. E quando a palavra é lançada em público? Sim, quando ela é lançada em público, é importante que você faça a reparação em público. É muito interessante, pessoas chegam e lhe ferem, por exemplo, publicamente. E ferir numa rede social também é uma ferida pública, né? As pessoas acham que ferir publicamente é só falar verbalmente, todo mundo está ouvindo. Gente, ferir numa rede social é você ferir globalmente, né? Então, na verdade, a sua retratação, seu perdão também tem que ser na dimensão pública, na dimensão global. Não adianta você ferir a pessoa publicamente e depois no privado, desculpa. Não, isso não é verdadeiramente arrependimento. Reparação, ela tem que estar no mesmo grau daquilo que você feriu. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, né, pastor? O pastor Paulo foi preso em público e depois que o milagre aconteceu, o terremoto aconteceu, e disse, olha, não, vão embora. Não, peraí. Vocês nos prenderam publicamente, então chama lá os príncipes e nós vamos ser soltos publicamente para essa retratação acontecer. Então se lembre do seguinte, o perdão é que é eficaz nessa história toda.
Quanto mais rápido ele for feito, for liberado, mais rápido vai haver eficácia. Quando você diz uma palavra hoje, e hoje você se arrepende dela, é só arrancar o talozinho do chão, é simples. Fundamental, né? É fundamental. Quanto antes, né? Perfeitamente. Quanto mais tempo passar, pior. Melhor para todos, né, Neves? Perfeito. Melhor para todos. Quanto antes, melhor para todos. Para quem lançou a palavra, que você está mais pronto para resolver, né? Quanto mais demora, pode surgir a raiz de amargura. Isso. E para quem foi ferido também. Exatamente. E aí a gente vê o seguinte, que às vezes quando esse perdão não é lançado rapidamente, e a gente vê muito isso em problemas de casamento, né, pastor? Eu acredito que o senhor receba no seu gabinete, assim como eu recebo também com a Rochelle, muitas questões dessas. Às vezes 20, 25, 30 anos devendo perdão e não foi dado, e aí sozinho não é mais possível. Ele não consegue mais, ou ela não consegue mais arrancar aquela planta sozinho. Precisa vir para a gente, e a gente precisa suar com uma picareta na mão, com um machado, para arrancar aquela árvore, para poder sarar a terra, como diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que a terra é sarada quando você se arrepende, quando você pede perdão, quando sai dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei. Uma outra pergunta que colocaram aqui, na verdade, foi um pedido, né? Gostaria que tratassem sobre o assunto de honra no relacionamento. Neves, honra, eu entendo que honra é um dos aspectos que mais nós precisamos aprender. E a gente pode começar até com o próprio Deus, né? Eu honro aqueles que me honram. Então, assim, penso eu que nós precisamos aprender muito ainda sobre honra. Eu preciso aprender muito sobre honra e eu acredito que nós, a nossa sociedade, ela precisa aprender mais sobre isso e praticar mais isso. E falando de relacionamento, concentrado mais no ambiente familiar, e aí isso envolve o aspecto de filho honrar pai e mãe, e a esposa honrar o marido, e o marido honrar o vaso mais frágil, não é, Neibson? Inclusive, pastor, achei um texto bíblico que fala muito bem sobre isso, sobre honra. O que é a nossa recompensa da honra. John Bevere escreveu sobre isso tremendamente, né? Incrível. Eu achei o texto bíblico que diz assim, ó, Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Agora veja bem o que ele diz no 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que esse texto está dizendo? Ele não está dizendo que esse texto tem a ver entre mim e o pastor Ilquias. Não é isso. Eu devo honrar o pastor Ilquias por causa do Senhor na minha vida. E aí, quando eu internalizo isso, que na verdade, quando eu olho para o pastor Ilquias, eu estou vendo o anjo da igreja e estou vendo o Senhor a quem eu sirvo, aí eu recebo o galardão que eu impuser ao pastor Ilquias. Se eu considerar o pastor Ilquias um profeta, eu recebo o galardão de profeta pela honra que lhe dou. Se eu recebo o filho na qualidade de pastor, eu recebo o galardão de pastor. E assim vai. Então, qual é o galardão que você quer receber? Qual é a recompensa da honra que você quer receber? É isso que você tem que avaliar. Honra é algo caríssimo para o Senhor e para a sua palavra. Tem uma leitura do John Stott que eu gosto muito, que ele chega e diz para a gente o seguinte, em seu livro: eu preciso me relacionar e tratar o filho como o filho sendo o próprio Jesus Cristo. Fantástico. E eu preciso me relacionar e tratar o filho como se eu fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, para mim, se nós fazemos isso, a gente com certeza vai estar praticando a honra. Glória a Deus. É fazer independente de merecer ou não. A questão não é essa, né? Até porque ninguém merece. Exatamente. Ninguém merece nada. Perfeito, ótima colocação. Glória a Deus. Outra pergunta é: como lidar
com um marido que não admite os erros, por menor que seja. Porém, aparentemente, mostra-se calmo, mas na verdade é um homem irado. Eu disse que está subindo o nível aí, tem fase aí, as fases estão subindo. Que é especializado em casais, Meu Deus, em problemas conjugais e soluções conjugais. Ainda bem, Neves, que você está aqui, viu? o negócio tá. Se fosse um videogame aqui, já tava com o chefão, né? Rapaz. Já tava na fase hard aí, porque isso não é uma pergunta fácil. E sem opção de reset. Não tem life limitado, não, né? Tem não. Meu Deus do céu. Bom, como lidar com um marido que aparentemente é calmo, né, mas que não reconhece os erros? Na verdade, é um homem irado. Infelizmente, pastor, isso é muito mais comum do que parece ser. Infelizmente, e eu digo com muito pesar que, infelizmente, no nosso meio, no meio cristão, há uma normalidade. É muito comum, não é que seja normal, na verdade é muito comum que isso aconteça. Homens e mulheres que parecem pessoas calmas, mas na verdade são iracundos, são pessoas iradas, né? E que não reconhecem. A palavra-chave desse negócio se chama orgulho. Esse é o pecado por trás de quase todos os pecados. Orgulho. A coisa não sai do jeito que eu quero, porque eu queria que fosse assim, porque eu fiz um Deus no meu coração chamado orgulho. Eu quero que tudo saia do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, não presta. Então eu silencio, ou eu faço algo de modo irado, ou eu quebro tudo, porque eu queria que fosse do meu jeito. E é pecado sobre pecado, né? O orgulho, que leva aos erros, ainda que sejam pequenos, né? Como ela fala na pergunta, por sua vez, leva à ira, ou seja, é pecado sendo adicionado a pecado, porque a ira é um pecado, né? A gente pode fazer da ira um pecado, se a gente dá guarida a ela, né? Perfeito. E aí a gente vê que todo pecado tem um pecado por trás. Nenhum pecado é plenamente puro. Ele sempre tem um pecado por trás. E quando a gente vai quebrando, pastor, esses pecados, fulano ou fulana adulterou. E a gente vai ver o motivo do adultério, a gente vai ver que por trás tem outro pecado que chega até a raiz do orgulho. Então o orgulho é o principal dos pecados. Bom, eu consegui classificar talvez esse pecado, esse problema que você está vivendo, que perguntou. E você que está assistindo pode nem ter perguntado, mas está vivendo isso. E aí eu tenho que te dar também o antídoto disso. Qual é a receita do bolo que a gente pode dar, pastor, para resolver esse negócio? Veja bem, quem fez seu marido e quem fez sua esposa? Foi você que fez? Se foi você que fez, você está apto para resolver esse problema. Pode consertar ele. Pode consertar à vontade. Foi você que fez, você entende dele ou entende dela, entende todos os problemas, você vai consertar. Agora, se ao longo desses anos que você vive com essa pessoa que está ao seu lado aí, você nunca conseguiu consertar ela, é por um motivo bem simples, pastor. Não foi você que fez ela. Não foi você que fez ele. Só quem fez é quem pode consertar. Então, quando eu entendi isso no meu casamento, quando a Rochelle entendeu isso no casamento, a chave virou. Há alguns anos, nós mudamos de nível no nosso casamento. Quando nós entendemos que quanto mais eu cobrasse a Rochelle de alguma coisa, quanto mais eu tentasse mostrar para ela que ela estava errada sobre algo, era só como se eu estivesse malhando em ferro frio. Eu tinha que falar com o construtor dela, com o dono dela, com o pai dela. E aí por isso que eu sempre gosto de dizer que eu casei com a Rochelle, mas eu estava afim mesmo, era do pai dela, né? Eu estava afinzão do Senhor, que é o pai dela. Então, toda vida que tem um problema desses para resolver, eu recorro ao pai. E não tem outra saída, né, Neves? Porque se meu cônjuge falha, erra, não admite seus erros e é movido pela ira, vai ser em vão eu confrontá-lo no seu erro. Eu vou aumentar os conflitos. Nesta hora eu tenho que recuar, dobrar meu joelho e vem cá, papai do céu, deixa eu conversar contigo o que está acontecendo aqui. Eu não consigo. O Senhor tem que fazer, porque eu não consigo.
E tu sabes o que eu estou passando. E Deus escuta as nossas orações. Não adianta você entrar em confrontação com a pessoa que não reconhece seus pecados. É você colocar essa pessoa nas mãos de Deus. E Deus vai tratar. A Rochelle tem repetido uma frase ultimamente muito. Eu acho essa frase fantástica. Ela tem dito o seguinte: se o nosso cônjuge, minha esposa ou seu marido não consegue ouvir a sua voz, a voz de Deus, ele jamais vai ouvir a sua voz. Então, a voz de Deus é que precisa ser ouvida para mudar. Eu tenho um testemunho rápido sobre isso. Nesse período de chuva aí, o corredor lateral da minha casa estava cheio de lodo no chão. Começou a chover e ficou cheio de lodo. Aí o que aconteceu? A Rochelle não queria me pedir, a gente não tem muito tempo. Então ela não queria me pedir. A gente se arrumou para sair para algum evento e ela se arruma mais rápido do que eu, por incrível que pareça. Então ela desceu, se sentou ali perto do corredor e eu estava terminando de me arrumar. Ela olhou para o corredor em silêncio e fez uma oração em silêncio. Ela disse: Senhor, meu marido não tem tempo, eu também não tenho, mas esse corredor está desse jeito. Providencia alguma coisa para esse corredor ser limpo, né? Ele está muito sujo, está muito feio. E aí eu desci e a gente foi trabalhar. Isso era uma sexta-feira de noite. Foi resolver alguma coisa e tal. Quando foi no sábado pela manhã, pastor, eu acordei irrequieto. Rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Poxa, eu não tenho nada para fazer hoje, que é uma coisa rara. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui lavar o carro. Eu disse: rapaz, vou lavar o carro está sujo. Eu lavei o carro a manhã todinha lavando o carro. Quando eu terminei de lavar, morto de cansado, eu olhei para o carro limpo, eu olhei e disse assim: não era isso. Não era isso que tinha para fazer. Tinha algo mais. Fiquei inquieto assim mesmo. Fui andando pela casa até que eu vi o corredor. Quando eu vi o corredor sujo, eu digo: é isso. Eu tenho que limpar esse corredor. Aí eu gravei um vídeo, eu não tinha mais a pistolinha de água, emprestei para alguém. Você que eu emprestei minha pistolinha de água, me devolve em nome de Jesus. Não tinha mais a pistolinha de água, então eu gravei um vídeo para o grupo de casais que eu acompanho e eu disse: olha pessoal, alguém pode me emprestar uma pistola de água, porque aqui está tudo sujo. Em meia hora, tinha 4 casais lá em casa com pistola de água até umas horas. Rapidamente, em menos de 1 hora, limpou todo o corredor ficou lindo e a Rochelle ficou rindo e preparando um café da tarde para nós. Preparou o café, pastor, com bolo. Pense no café, meu Deus. E aí, depois que terminou, ela: senta todo mundo aqui que agora eu vou contar o testemunho. Ela contou o testemunho. Eu orei em silêncio ao meu pai. E o meu pai atendeu a minha petição, incomodou o coração do meu marido e de todos os amigos. Eu não precisei pedir a ninguém. Está entendendo a chave aí, santo? Está entendendo, santa? Peça ao pai. E o pai incomoda corações para isso. Entre tantos bons conselhos, um deles também fica: tenha amigos. Que tem um pistola d'água. E que tenha um pistola d'água e devolva a pistola d'água do Leis. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E se demorar, retratando uma nova, né, Leis? É, de Deus. Próxima pergunta: como podemos ajudar um casal que ainda não conhece a Jesus, além de falar de Jesus para eles? Meu Deus, aí é a famosa história que você me abraça sem me apertar, né? Me aperta sem me abraçar, ao contrário, né? Falar de Jesus é algo incrível e preponderante para a vida de um casal que não tem Jesus. Mas como é que você aconselha ele? Você aconselha vivendo, trazendo ele para perto de você, vivendo o Evangelho e mostrando a esfera da eternidade que vive em você. É assim que a gente impacta pessoas, né? Tem pessoas que vivem comigo no meu trabalho e elas têm sido impactadas pelo que eu vivo no Evangelho. Eu falo do Evangelho também, mas eu vivo o Evangelho e elas sentem. Então, falar o Evangelho é algo primordial e você deve falar, se possível, com palavras também, mas a sua vida deve falar muito mais forte do que qualquer palavra que você fale. Verdade. A melhor forma realmente, como disse Neilson, de você ajudar um casal é justamente partindo pela palavra. Nós não temos um poder maior que possa transformar vidas, e vidas transformadas, relacionamentos são transformados, do que encaminhar uma pessoa para ter um encontro com Cristo. Então a gente, no próprio processo de aconselhamento, quando nós andamos com casais não crentes, ele sabe já desde o primeiro momento de que nós vamos caminhar à luz daquilo que nos ensina a palavra. Então, alguns desses casais, o grande segredo da transformação e do vinho novo no casamento está porque eles tiveram um encontro com Cristo.
Aqueles que resistem a isso, eles podem fazer alguma mudança comportamental, mas falta uma transformação essencial. Então há um alívio de problemas por um tempo, mas o problema retorna depois, porque não houve uma transformação essencial, houve uma mudança de comportamento simplesmente. É isso mesmo. E se você tiver alguma dúvida de como fazer isso nesse período de quarentena, assim que terminar esse programa, você vai lá no pesquisar lá da Cidade, procure a mensagem que eu vou dizer aqui para você. 5 práticas dos discípulos de Jesus. Vai te ajudar muito a servir e falar do Senhor para muitas pessoas nesse período de quarentena. Olha. Terminamos aqui o nosso quadro de hoje. Rapaz, eu tenho só ali lá, os irmãos. Foi rápido demais, irmãos. É para que você possa sentir uma vontade do próximo encontro, né, Leis? É verdade. Pastor amigo dizia, não era, pastor? Que é melhor deixar com sede do que matar afogado. Então... Eu conheço esse amigo que diz essas coisas. Vamos isso mesmo. Aí. Pastor, libera uma palavra de bênção para todos aí que estão assistindo aí e depois o Neice e a gente encerra o nosso quadro de hoje. Amém. Tempo de bênção para você, que a palavra de Deus alcance seu coração, que a sua família seja transformada, que cada um desses encontros que tivemos tratando sobre família possa servir como um tônico para você e um incentivo ao próximo passo para você viver tudo aquilo de maravilhoso que Deus planejou para nós dentro do ambiente familiar. Glória a Deus. O que eu quero deixar de palavra para você é que você saiba que todos os relacionamentos que você tiver na vida, seja conjugal, seja de paternidade, seja com seus irmãos, com seus pais, qualquer relacionamento, ele deve ser só o reflexo do relacionamento que você tem com o pai. É isso que muda, porque na verdade nós temos que nos relacionar com o nosso pai. E como reflexo, isso passa para as outras pessoas. Então, profetizo sobre o seu lar que você se aprofunde e mergulhe no seu relacionamento com o Pai Celestial e o resto é consequência disso. Deus te abençoe. Amém. Compartilhe com muitas pessoas este encontro de hoje, mas eu quero deixar aqui também registrado. Próxima quinta-feira o tema será excelente, sobre mudanças de humor. Você tem algumas perguntas sobre mudança de humor? Você luta contra essas mudanças de humor? Ou tem alguém na sua casa que sofre também com mudanças de humor? Você tem algumas perguntas sobre medo, ansiedade? Manda pra gente e próximo encontro, próxima quinta-feira, e estaremos aqui respondendo para vocês. E tem uma convidada muito especial. Vou deixar o pastor dizer que é essa convidada especial e depois a gente encerra com o pastor. É a mais especial do quadro Palavra ao Coração. Você já sabe quem é? Depois de Jesus? Quem é, pastor? Declare-se aí. A Daniele Benício. Ela vai estar aqui com a gente na próxima semana. Rapaz, eu dei força aí, eu viu? vou estar tentado a fazer um momento de casal aqui, porque eu vou estar no meio de um casal. Casal sênior da igreja. Eu vou ter que fazer algumas perguntas de casal também. Não vai ser só negócio de variação de humor, não. Então, o que você acha? Coloca aí no comentário aí o que você acha disso aí. Coloque. Então, se você tem as suas perguntas, não perca tempo, envie, porque eu creio que você será muito bem esclarecido pela palavra de Deus através da vida desses homens e da irmã Daniele Benício, que vai estar aqui também. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Grande abraço. Paz.